Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Vini Weiner e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Vini. Um quadro que a gente começou aqui no canal na semana passada, lançamos o primeiro episódio e o rendimento dele, o desempenho acabou sendo bem melhor do que eu imaginava. Então eu queria agradecer a todos que acompanharam, que mandaram as suas perguntas e hoje eu tô aqui em mais um sábado para responder perguntas de vocês, dando opiniões sobre futebol, tirando dúvidas de vocês a respeito do canal. Então, vamos para as perguntas de hoje. Antes, eu só queria relembrar. Se você quiser ter a chance de eu responder a sua pergunta, falar com você na semana que vem, no próximo sábado, é só você ou comentar no vídeo, porque eu peguei algumas perguntas dos comentários do último vídeo, ou então você pode mandar a pergunta diretamente no meu Instagram, no @ViniWeinerCanalReserva. Pra ser bem sincero, você mandando lá pelo Instagram é até mais fácil de eu ver do que ficar procurando aqui nos comentários. Beleza? Então, vamos para as perguntas selecionadas para o vídeo de hoje. Começamos com uma pergunta do Pedro Henrique de Paula. Ele perguntou, para você, o Brasil tem elenco para a Copa de 2026? Pedro, primeiramente, muito obrigado pela sua pergunta, por ter participado. E é o seguinte, eu acho que é muito claro que o Brasil sim tem elenco. Principalmente se você comparar com outras seleções do mundo, o Brasil é, na minha opinião, uma das seleções mais bem servidas, principalmente no setor ofensivo. A gente pode pegar hoje, principalmente no nosso ataque, jogadores que hoje são referências dos principais times do mundo. Então, quais são hoje os principais times do mundo? São Real Madrid, Barcelona, Manchester City. As referências desses times estão na seleção. Então, temos o Vini e o Rodrigo do Real, temos o Rafinha do Barcelona, o Savinho que tá bem no City, mesmo com uma temporada conturbada. Se você pegar, nós temos referências do futebol brasileiro que compõem a seleção hoje, como o Estevão do Palmeiras, Gerson do Flamengo, Léo Ortiz do Flamengo. Então, acho que elenco nós temos sim. Agora, o que vai mandar para nós termos ou não um bom rendimento na Copa do Mundo vão ser as escolhas do treinador, a maneira como o Dorival vai montar esse time. Agora, elenco, sem sombra de dúvidas, nós temos. O que a gente tem que fazer agora é esse elenco virar um time competitivo. Fazermos com que esses jogadores que são bons demais, craques nos seus clubes, repitam o mesmo desempenho na seleção. Então, cobra-se do Vini que ele joga o mesmo futebol do Real na seleção, o mesmo vale pro Rodrigo, pro Rafinha e para muitos outros. A próxima pergunta foi feita pelo Rafael Pachir, ou Pacher. Ele escreveu, Vini, onde surgiu o bordão? Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui. Tenho essa curiosidade. Rafael, obrigado pela sua pergunta e respondendo à sua curiosidade, nunca foi nada programado. Na verdade, lá no começo, já quando eu gravava os vídeos ainda de FIFA, que eu até falei sobre eles no episódio da semana passada, acabou que quando eu fui encerrar o vídeo, eu acabei lançando isso de uma maneira natural e acabou ficando. Resolvi não mudar. A próxima pergunta foi feita pelo Adriel Garga. Ele perguntou, na tua opinião, por que não há mais segundos atacantes no futebol? Como Totti, Forlan e Del Piero. Adriel, agradeço pela sua participação e eu acho que os segundos atacantes e até por muitas vezes os meias, camisas 10, estão deixando de existir pelo fato de hoje no futebol estar sendo priorizado cada vez mais o uso de 3 atacantes, de você explorar a todo momento, usar pontas. Então antes a gente tinha muitos segundos atacantes porque os times jogavam de repente num 4-4-2 e aí você tinha esse segundo atacante, que era quase como um atacante que jogava por trás do camisa 9. Coisa que funcionava muito bem na década de 90 principalmente. Hoje em dia é diferente. Os times já começam desde a base a usar pontas, então tem ponta esquerda, ponta direita, você condiciona os seus times a jogar com esses caras que têm mais velocidade, habilidade, então com isso você foi deixando de formar os meias, camisas 10 mesmo, os clássicos e consequentemente esses segundos atacantes. Então eu enxergo que é uma questão muito mais de formação mesmo, e algo que eu enxergo que está faltando não só no Brasil, mas no mundo. A próxima pergunta foi feita pelo João Felipe. Ele escreveu, fala Vini, vi que você joga futebol, em qual posição? E tentou ser profissional? Se der, me manda um salve, sou fã do seu canal. João, um salve pra você, fico grato pela sua pergunta e sim, eu jogo futebol, mas vou ser bem sincero, sobre isso de ter sonho de ser jogador ou algo do tipo, eu nunca tive, sempre fui assim bem pé no chão.
Eu sempre tive, desde a infância, esse pensamento de trabalhar com futebol porque foi sempre algo que eu gostei muito. Sempre gostei principalmente de acompanhar noticiário. Então assim, minha história com o futebol, eu participei de escolinha de futsal, escolinha de futebol de society, como a maioria das crianças no Brasil. Isso é até bom para você socializar, para você aprender os fundamentos básicos, mas sonho de profissional eu nunca tive, até porque eu nunca nem tive qualidade para isso. Então hoje em dia eu jogo, mas muito mais por brincadeira, jogo em alguns times de amigos, e por lá eu jogo, respondendo sobre a posição, depende do time. Tem time que eu jogo só como zagueiro, tem time que eu já joguei de lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, tem um outro time de futebol de campo que agora nos últimos jogos eu tô indo até pra volante, mas enfim, depende muito dos companheiros que tem do lado. Se tiver gente mais qualificada, eu vou pra zaga ou pra lateral. Se tiver faltando gente, eu ajudo como volante, beleza? Então, obrigado pela sua pergunta. O próximo comentário, a próxima pergunta foi feita pelo Negujão. Era esse nome que tava lá no Instagram dele. Ele colocou: Vini, Bento é mais goleiro que o Neneca hoje? Manda um salve para Águas Lindas. Então, um abraço pro Negujão e um salve para Águas Lindas. Sendo bem sincero, o Hugo Souza, que é o Neneca, goleiro do Corinthians, é um goleiro que eu até nos últimos tempos estava cogitando para a seleção. Só que eu acho que o Bento tá à frente do Hugo nessa comparação que ele colocou aqui, porque eu acho que o Bento é um goleiro que oscila menos. O Hugo, vocês podem pegar desde os tempos de Flamengo e comparar agora com ele hoje no Corinthians. Ele é um goleiro que ele faz alguns milagres, então pega às vezes bolas dificílimas, pega pênaltis, o que eu acho que falta pro Hugo às vezes é regularidade. Porque ele é um cara que no mesmo jogo em que ele pode fazer uma baita defesa, ele pode ter uma falha que pode custar o resultado naquele jogo. Então eu posso até pegar como base esses últimos jogos do Corinthians na Libertadores, onde ele teve algumas falhas pontuais que para um goleiro de seleção eu acho que não são admissíveis. Então eu enxergo que o Bento hoje, mesmo jogando na Arábia Saudita, ainda apresenta uma regularidade maior. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que se apegar, regularidade. O que esse cara vai me entregar no longo prazo? O que ele vai me entregar numa seleção? No caso do Hugo, eu acho que ele é um goleiro ainda mais instável. A próxima pergunta foi feita pelo Santiago Lopes. Ele perguntou algo que outras pessoas também tinham perguntado, então já vou sanar a dúvida de muitos de vocês. Ele perguntou: qual é o seu ídolo no futebol? Santiago, obrigado pela sua pergunta, tá? Um abraço pra você. E pegando como base o que eu já tinha falado no episódio da semana passada, eu tinha falado pra vocês que eu sou palmeirense. E como um palmeirense que cresceu num momento muito difícil do clube, eu tive o goleiro Marcos como meu primeiro grande ídolo no futebol. O Palmeiras, no tempo das vacas magras, tinha um jogador mais lamentável do que o outro. Eu peguei uma fase onde se salvavam no Palmeiras o Marcos, aí teve uma fase que tinha o Kleber Gladiador, o Valdívia, o Marcos Assunção, o Barcos, atacante argentino, mas não tinha tantos jogadores bons não para poder ter como referência. E o Marcos foi um jogador que era uma referência, apesar de já estar mais no final da carreira, já tinha uma história dentro do clube, e acabou que pelo fato de ser um goleiro que teve passagem por seleção, pela ligação dele com o Palmeiras, pelo fato do meu time do coração ser o Palmeiras, ser o primeiro time que eu acompanhei também, ele foi o meu primeiro ídolo no futebol e foi por muito tempo o meu grande ídolo também. Inclusive, há alguns anos, eu tive a oportunidade de conhecer o goleiro Marcos, ele já aposentado, claro. Um cara extremamente simpático e que faz jus a toda a idolatria que ele tem não só da torcida do Palmeiras, mas dos torcedores brasileiros de uma maneira geral. Um cara humilde e muito gente boa. A próxima pergunta foi feita pelo João Menezes. Ele perguntou: Vini, quem você botaria para ser o novo lateral direito da seleção brasileira? João, um abraço para você, obrigado pela sua pergunta. O meu lateral direito para o futuro da seleção, a princípio, seria o Wesley, lateral do Flamengo. Eu acho que nós temos outros bons nomes, como o Wanderson do Mônaco e o Dodô da Fiorentina. Só que eu tenho acompanhado o futebol do Wesley do Flamengo e tem me agradado bastante. Ele é um cara que, no começo dele no profissional do Flamengo, ele oscilou. Tanto que alguns flamenguistas até não gostavam dele. Hoje em dia, eu acho que é até uma unanimidade ele tá na seleção brasileira, como o Dorival realmente o chamou. É um cara que marca bem, ele chega com qualidade no ataque, ele tem velocidade, ele sabe driblar, sabe cruzar. Então um jogador com essas características, ele pode ter vida longa na seleção brasileira. Ainda mais numa posição onde hoje estamos carentes. Então o Wesley é um cara que eu vejo com muito potencial. E acho que o Wanderson do Mônaco e o Dodô da Fiorentina também estão na briga pro futuro. São caras novos, caras de potencial. Eu acho que a gente tem que ir mais para esse lado agora. Fazer agora um rejuvenescimento nessa posição. Próxima pergunta foi feita pelo Levi Ribeiro. Ele perguntou: Vini, se você tivesse uma única chance
trabalharia na Globo ou na Record? Levi, obrigado pela sua pergunta, é uma pergunta até difícil de ser respondida para algumas pessoas, mas para mim eu posso falar com tranquilidade. Tendo em vista o meu trabalho atual aqui no YouTube, nas redes sociais, com o TikTok, com o Instagram, eu não abriria mão do meu canal para poder trabalhar em um desses veículos, e falo isso com bastante tranquilidade. Querendo ou não, a gente não pode ser hipócrita. A gente trabalha sim para poder fazer um trabalho legal, para chegar num bom patamar, mas também a gente trabalha pensando na questão financeira. Eu não acredito que hoje, numa Globo, numa Record ou em alguma outra emissora, eu ia ter o retorno financeiro que eu tenho hoje aqui no canal. Eu ia estar sendo leviano se eu falasse isso. Então assim, eu entendo que para muitos existe um glamour de você trabalhar numa televisão grande, numa grande emissora, mas trabalhar na internet, especialmente aqui no meu canal, me dá algumas vantagens que eu não teria em nenhum outro lugar do mundo. Como eu tinha mostrado para vocês na semana passada, esse estúdio em que eu gravo, primeiramente, ele é na minha casa. Então eu não preciso nem me deslocar para poder trabalhar. Eu trabalho a hora que eu quiser, ninguém manda em mim. Eu gravo o que eu quiser, na hora que eu quiser e se eu quiser. Então não vai ter, por exemplo, o caso de alguém estar acima de mim e me dizer o que eu tenho que fazer, ou então eu gravar alguma coisa que eu não tô afim, ter que lidar no dia a dia com pessoas que eu não quero. Então essa é uma flexibilidade que a internet proporciona e eu sou extremamente grato a isso. Então eu valorizo muito isso, a liberdade que eu tenho aqui no meu canal de poder, de fato, gravar o que eu quiser, quando eu quiser, e também essa questão financeira. Muitos veem o glamour de grandes televisões, mas não sabem que nos bastidores eles não pagam tão bem quanto vocês pensam. Vamos agora com a pergunta de um xará meu, o Vinícius Santos. Ele perguntou: salve Vini, quais os dois times que você acha que vão para a final da Champions? Então Vinícius, é algo que eu até já tinha comentado um pouco em outros vídeos do canal. Hoje eu enxergo 3 grandes favoritos da Liga dos Campeões. 2 estão no mesmo lado da chave, que são Real Madrid e Liverpool. Eu acredito que os dois vão passar de fase e vão até se encontrar numa eventual semifinal. Do outro lado da chave, eu acho que um dos finalistas será o Barcelona. É um time que vem bem nessa temporada, com jogadores decisivos, o Flick tem feito um ótimo trabalho, então eu acho que do outro lado da chave, o Barça será um finalista. Agora, pegando desse lado que eu disse que tem Real e Liverpool como favoritos, eu ainda acredito que o Real Madrid passará e nós poderemos ter uma final, um clássico, um Real Madrid e Barcelona, que seria uma final para a história. Então eu hoje apostaria em Real e em Barcelona. E a próxima e também última pergunta do episódio de hoje, do Pergunte ao Vini, foi feita pelo Cleidson Melo. Cleidson, obrigado pela sua pergunta. Ele colocou aqui: Neymar ainda pode ganhar a bola de ouro? Cleidson, obrigado pela pergunta, um abraço para você. Sendo bem sincero, eu acho que a fase do Neymar até pensar em bola de ouro já foi. Eu acho que o Neymar poderia ter tido um planejamento para bola de ouro se tivesse de repente ficado no Barcelona, ou até ali nas suas primeiras temporadas de PSG. E por que eu digo até nas primeiras temporadas de PSG? Porque o PSG tinha bons times, mas acabou dando azar do Neymar lesionar nas fases importantes da Champions League, acabaram dando azar às vezes até de encontrar precocemente com um time forte, como aconteceu no ano em que eles pegaram o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, que estava voando. Então hoje, sendo sincero, aos 33 anos e jogando no Brasil, eu não acredito num Neymar ganhando uma bola de ouro. Eu acho que ele pode até de repente ganhar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, ser um cara importante, mas hoje para a bola de ouro, muito se leva em consideração o que é feito no futebol europeu. Com ele longe da Europa, isso fica ainda mais complicado. Eu não tô fechando essa possibilidade para sempre, até porque nós tivemos um Karim Benzema ganhando a bola de ouro até sendo mais velho do que o Neymar. Porém, é aquilo. Ele estava na Europa, ele estava no Real Madrid, ele foi campeão da Champions, tudo isso é levado em consideração. Então eu acho que a chance do Neymar ter ganhado uma bola de ouro já passou. Era ou ele tendo ficado no Barcelona e o Messi fazendo a transição para ele ser o craque do time, ou então nas primeiras temporadas de PSG, caso o PSG conquistasse a Champions, com ele sendo importante. No fim, até na temporada em que eles chegaram na final, do jeito que o Neymar tem rejeição nessas votações da Europa, era bem capaz do Mbappé ter mais força para ganhar do que propriamente ele. Então, bom, galera, respondi essas perguntas no episódio de hoje e aguardo a sua pergunta aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, @ViniVainerCanalReserva, para a semana que vem. Então, quero agradecer a todos que mandaram as perguntas, até mesmo as que não foram respondidas nesse vídeo. E um abraço para vocês. Eu tô curtindo muito gravar esses vídeos e no próximo sábado estamos de volta com mais um Pergunte ao Vini.
Então obrigado, galera, um ótimo final de semana para todos e que seja extremamente abençoado. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!